Olá, eu sou a Priscila Gênio. Estamos na nossa corrente de oração. Hoje é o segundo dia. Se você não viu o primeiro dia, depois dá uma olhada no outro vídeo, que lá no vídeo a gente está falando muito sobre nossa estabilidade interior, os sentimentos que geram e a motivação que deu para eu fazer essa série, que serão 3 vídeos. Esse é o segundo, que a gente vai falar sobre a sabedoria nas decisões e nas palavras. Então é mais focado no corpo, o outro foi focado na alma. Eu gosto de dividir assim. E essa minha motivação foi por conta do que a gente está vivendo aqui no Bahrein, que hoje eu moro aqui no Bahrein. E esses dias estão sendo bem anormais e nem pouco comum, né? Então não dá pra você falar que um dia normal e comum. Não, não é. Não é nem normal e nem comum acontecer os tipos de coisas, de ouvir sirenes, de barulhos diferentes, parecem ter trovão, ou são mísseis mesmo, né? Não são coisas comuns, né? E esse tipo de situação acaba gerando em nós um desconforto, né? E como a gente disse no vídeo anterior, acaba gerando emoções, né? Por isso que é importante a gente conhecer essas emoções, não deixá-las de sentir, porque é muito importante nós sentirmos essas emoções, mas a gente saber o que fazer com ela, né? E que isso realmente vai impactar nas nossas decisões e o que a gente faz. Né? Então eu queria dividir com vocês um versículo que está em Mateus 12:34. A boca fala do que o seu coração está cheio. O que a gente está alimentando nosso coração, né? As nossas emoções, o que a gente tem ouvido, o que a gente tem estudado, né? O que é que tem alimentado seu coração? O que é que realmente está dentro de você? O que é que você carrega? Porque é isso que a nossa boca vai falar. Então, se é em relação fofoca, é isso que você vai falar. Se você tá nervoso e desanimado, todas as coisas nada serão suficiente, né? Então, é isso que a gente tem que observar. A gente tem que observar as nossas palavras, porque vai mostrar o que tá dentro de nós. E nesse tempo, né, de guerra, de estar sobre alvo, né, de um país, a gente vê pessoas tendo decisões práticas e outras nem tão práticas, né? Umas pessoas estão tendo inteligentes e as outras fazendo as coisas por impulso. Tem muitas pessoas recebendo mensagens e directs que nem sabe direito de onde são as informações, a fonte que é, e acredita fielmente. Tem pessoas inventando dados. E isso gera pânico. As pessoas ficam perdidas, né? E aí, eu fico em casa, minha casa é seguro, minha casa não é seguro, eu fico aqui, eu vou embora, eu atravesso a ponte para Saudi, espero abrir o espaço aéreo, ou não tem problema. E daí a gente vê vários comportamentos dependendo de quem são as pessoas, né? Então, pessoas que normalmente são residentes daqui, que são barenes ou pessoas que moram por definitivo aqui, agem a vida normalmente, né? Então, estão tendo suas atividades normais e fingem que nada está acontecendo. As pessoas que normalmente vieram para cá para trabalhar, as pessoas mais simples, mais braçais, elas estão trabalhando normalmente, porque às vezes é melhor elas estarem trabalhando do que ficarem na casa delas, que muitas vezes elas dormem em quartinhos pequenos, né? E não que... Mas é que elas não têm alternativa, por conta de financeiramente também, né? E tem outras pessoas que podem optar por ficar ou não, ou sair ou não, ou tem estrutura e... Então, varia muito em relação ao que tá, mas é interessante ver o comportamento das pessoas mediante a mesma situação. Então eu comecei a pensar que quando a gente sai do nosso meio, da nossa cultura, do nosso país, ou de pessoas que a gente conhece, a gente tende a ouvir ruídos, né? Como a gente falou no vídeo anterior. E a gente tem que entender quais a gente vai permitir que entre no nosso coração ou não, né? Então, porque muitas vezes a gente não consegue não ouvir alguma coisa. Então a gente tem que filtrar o que a gente quer que fique,
né? A gente tem que meditar em cima do que a gente tem ouvido. A gente tem que meditar. O que eu gosto de fazer muito é quando acontece alguma coisa que eu acho meio estranho, eu imagino que tipo de coisa eu faria, né? Como que eu reagiria nessa situação? E já visualizo. Porque se um dia acontecer isso comigo, é assim que eu vou fazer. Então, até no esporte mesmo, quando eu tô praticando agora paddle, então eu fico vendo a movimentação de como que é e às vezes eu fico na minha cabeça revivendo isso. E eu vejo que isso são técnicas que as pessoas acabam usando. Então é importante a gente visualizar as coisas e fazer planos. E muitas vezes a gente não vai acertar. A gente tem que seguir nossa intuição, tem que entender que eu entendo dessa maneira que eu tenho um Deus que me ama e cuida de mim e sabe o que é melhor. E ele vai me orientar o que eu devo fazer ou não. E isso vai me trazer paz. E é nisso que eu tenho me assentado nesses dias, né? Tipo, vou fazer compras enormes no supermercado ou não? Tá. Tem problema se eu comprar coisas que não são perecíveis, enlatados? Não, não tem. Então eu vou comprar. Ah, tocou a sirene. Por que não ficar no lugar mais seguro da casa? Né? Então, são coisas que a gente pode fazer que é isso que eu estou fazendo. E tem coisas que a gente não tem o que fazer. Então, é simplesmente aceitar. Né? Então, é bom a gente entender e ter dicas, né, de como se comportar numa situação de emergência. Então, a gente está recebendo diversas coisas. Acredito que tem países que já têm essa maneira de agir, né? No Brasil eu não vejo isso, mas eu tenho amigos que moram na Suíça que eles recebem lista de itens de emergência que é bom ter em casa. Sei lá, um radinho à base solar, sei lá o que é que tem nessa lista, mas a questão é o que ter. Ter uma malinha pronta, né? O pessoal às vezes da marinha acaba tendo uma malinha pronta, sapato sempre separado, lanterna pronta, o celular sempre tá carregado, tem o power bank. Numa emergência, pegar o saco de roupa suja, porque com certeza você tem roupas completas lá e você não vai perder tempo escolhendo roupa no armário. Então são dicas dessas, são boas a gente ter. Eu espero nunca utilizá-las, mas são prevenções e não quer dizer que você está buscando o que vai acontecer isso, não. São coisas que a gente pode estar preparado para um dia. Então é isso que eu acho que a gente tem que se preparar. A gente tem que estar preparado com o nosso corpo, né? Então, de entender que o nosso corpo pode paralisar a gente muitas vezes. De estar comendo bem, de fazer exercício, de estar cuidando da sua saúde, ir regularmente nos médicos. Então tem tantas coisas que a gente sabe que tem que fazer e só quando passa por um momento difícil, não fiz isso ainda, né? Então a gente tem que aprender a não deixar para trás e tomar as decisões certas. Para que quando chegar momentos de pânico, já está tudo decidido, já está tudo certo, né? E não é que é para acontecer, né? Que nem você usar o cinto de segurança. O cinto de segurança não vai impedir que aconteça o acidente. Não vai impedir você usar. O cinto de segurança não impede você acontecer um acidente. Mas ele vai minimizar os efeitos dele, né? Então é isso que a gente tem que buscar. Queria trazer outro versículo que está em 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então isso para mim é muito relacionado às nossas reações, né? O medo acaba vindo da nossa carne, como a gente acaba falando. Mas o nosso espírito tem o amor e o equilíbrio. De como reagir mediante as situações, né? De você entender que tudo tem um equilíbrio. O equilíbrio é a evidência da maturidade espiritual. Nossas palavras têm o poder de estabilizar ou desestabilizar pessoas no nosso ambiente. Né? Em Provérbios 12:18 diz assim: a língua dos sábios traz cura. A língua dos sábios traz cura. Então, às vezes, a nossa palavra pode desestabilizar outras pessoas que estão em meio de crise. Eu estou falando muito de meio de crise porque eu estou vivendo isso aqui, mas qualquer um pode levar para qualquer outra área da sua vida.
de momentos difíceis no trabalho, né, com os filhos, mudança de casa. A gente precisa entender o que a gente precisa fazer agora, né? As decisões, a construção do que a gente coloca dentro de nós, nas informações que a gente está e como a gente se prepara, nos ajuda para o futuro. Queria dar umas sugestões de como a gente pode interceder, né? O que a gente deve buscar nessa hora, quando a gente busca em relação à sabedoria e quando a gente busca em relação à sabedoria das decisões e nas palavras. Ore para a gente ter decisões guiadas por discernimento, que o Espírito Santo possa estar nos guardando nisso. Para que as famílias possam estar decidindo se elas querem ficar, se elas querem ir. Porque assim, tem casos e casos. Não dá para todo mundo falar, todo mundo tem que sair do país, todo mundo tem que ficar, todo mundo tem que... Não, são casos e casos, tem que ser cuidado individualmente. E não dá para um julgar o outro. Cada um tem suas próprias limitações. A gente precisa ter clareza mental antes de agir, ter certeza, né? E entender que muitas vezes a gente pode... As decisões nunca vão ser 100%, sempre vai ter alguma coisa para ser ajustada. Mas eu entendo que, por experiência própria, eu prefiro hoje tomar as minhas decisões e correr as consequências das minhas decisões do que ouvir a sugestão de outra pessoa e de repente não for uma coisa boa. Né? Então eu gosto de ouvir a opinião de todos, mas eu prefiro definir eu e minha família o que é melhor pra gente. Né? A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que orar nesse momento para que palavras não aumentem o pânico, para que não existe fake news, né, de pessoas querendo incitar esse pânico e que as pessoas, realmente as pessoas, elas perdem o controle, elas não sabem como reagir. E eu digo que eu tô vendo isso e eu tô orando muito para Deus para continuar me manter serena do jeito que eu tô, porque eu tenho muita confiança nele, né? Mas eu não quero ser não empática com as outras pessoas que estão sofrendo, que estão com medo. Então eu tenho que entender isso também, a gente tem que entender isso, as limitações de todo mundo e como a gente pode dar suporte para isso. A gente tem que orar pela nossa saúde, pelo nosso corpo, pelo fortalecimento dele, para a gente conseguir enfrentar o que vier. Né? Hoje a gente come, a gente tem comida, a gente tem todas as coisas, né? E a gente tem todas as coisas, mas pode ser que um dia não tenha. Então a gente tem que estar preparado para todas as coisas. Que a gente possa estar pronto com os vistos, com as passagens, com o passaporte separado, com todos os documentos necessários, todos os contatos estratégicos, deixar isso fácil em mãos, né? Isso, quanto mais informação a gente tiver, mais decisões a gente vai tomar mais fácil. Então a gente precisa buscar isso, né? Em tempos de tensão, o medo quer acelerar decisões. Então a tensão muitas vezes acelera as nossas decisões. Às vezes, então por isso que a gente tem que, quanto mais a gente se preparar, as decisões serão mais rápidas. Quanto mais a gente conseguir ouvir de pessoas sábias e não procurar aquelas pessoas que não sabem, né, que jogam só coisa no ar, a gente vai tomar decisões talvez mais rápidas, mas a gente não tem que ter medo de decidir rápido. Esse é o ponto. O Espírito de Deus nos conduz para o equilíbrio. Então, por isso que eu oro, que eu busco, que eu leio a palavra, para saber que coisas difíceis aconteceram conforme na Bíblia. E em vários tempos, outros tiveram coisas difíceis. E agora eu estou tendo esse momento difícil. Você pode estar tendo seu momento difícil. A gente não precisa agir à pressão. Podemos responder com discernimento. E aqui tem uma sugestão de oração guiada. E depois eu vou orar com vocês. Senhor, dirige nossas decisões. Guarda nossa boca, nosso corpo.
Dar-nos clareza antes de agir e prudência antes de falar. Que nossas atitudes reflitam equilíbrio. Que as nossas palavras transmitam paz. Que sejamos fortes de estabilidade de dentro das nossas casas, com o nosso corpo também. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, o Senhor nos conhece, Pai, o Senhor sabe as nossas limitações, as nossas dificuldades. Que o Senhor possa estar nos ajudando nessas estrategicamente, Senhor, de como nós devemos nos preparar, Senhor, para todas as situações da nossa vida, Senhor. E até nesse momento difícil, Pai, que nós estamos passando aqui. Que tipo de documentos nós temos que deixar separado, que tipo de atitudes nós teremos que ter, comida, Pai, onde que nós é o lugar mais estratégico na casa e seguro, Senhor, que a gente possa estar buscando isso em Ti, Senhor, se devemos sair do país ou não, Pai, como transmitir, Senhor, o que está acontecendo aqui para nossos parentes e amigos queridos que estão longe, Pai, que muitas vezes eles estão mais nervosos que nós, mas que a gente possa transmitir a paz, Pai, a Tua paz, que excede todo entendimento humano, Senhor. Esteja conosco, Senhor, neste momento, Pai. Nos dê força, Pai. Fortaleça nosso corpo, Senhor. Restaura a nossa energia, Senhor. Que a gente possa aproveitar o tempo de sono, Senhor, da melhor maneira para descansar, Senhor. Que a gente possa estar em alerta e vigilante nos momentos que precisamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Mas que a gente possa tirar, Pai, se possamos tirar algum proveito da situação, que a gente tire, Pai. Algum aprendizado que a gente possa aprender, Senhor. Nós só queremos que isso acabe logo, Senhor. Nós só queremos que seja resolvido o que precisa ser resolvido, Pai, para que essa guerra se finalize aqui, Pai. E que nunca mais volte a acontecer. Esteja com as pessoas, as autoridades, Senhor. Que a gente possa ter sabedoria para nossas decisões e sabedoria também nas nossas palavras. Em nome do seu Filho Jesus, amém. Amém? Amanhã nós vamos falar sobre... Amanhã não, no próximo vídeo, tá? De como a gente tem que se posicionar espiritualmente pela nossa nação, tá? Então a gente vai seguir firme aqui. Deus abençoe todos vocês. Que os anjos diretamente do trono possam estar cercando vocês. E que venha a paz. E que vocês estejam preparados para tomar qualquer decisão, por mais difícil que seja. Mas precisa ser tomada decisão. Que muitas vezes a gente acaba nem tomando decisão, né? Mas isso já é uma decisão, não fazer nada. Então, até o próximo vídeo. Tchau.